Boa noite a todos, graça e paz. Quero pedir que todos fiquem de pé para nós orarmos. Diante de tudo que será visto e falado aqui hoje à noite, a gente precisa orar mais do que nunca. Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor derrame graça sobre nós hoje à noite. Seja conosco, Deus, abrindo o nosso entendimento, nos dando discernimento, sabedoria e um coração temente, reverente à Tua palavra. Seja conosco, nos conduza segundo a Tua santa vontade, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar. Normalmente, esse é um assunto que causa muita polêmica e não existe nenhum problema com relação às polêmicas, tanto é que nós vamos tratar desse tema em dois momentos. Hoje, eu estaria apresentando o assunto para vocês num contexto histórico, filosófico e teológico, fazendo no final uma abordagem bíblica sobre o assunto. E no próximo sábado, nós estaremos reunidos aqui outra vez para uma mesa redonda, que nós chamamos de Roda dos Esclarecedores, onde você poderá fazer suas perguntas, seus questionamentos. Então eu peço que você deixe tudo anotado direitinho e à medida que forem surgindo dúvidas e perguntas e questionamentos, você escreva e depois passe para o Luiz Osélio ou então para Igor, tá? Que eles reunirão todas as perguntas. Eu sei que provavelmente terão perguntas repetidas, então eles farão a triagem para que coloquem as perguntas numa sequência lógica, tá certo? E as perguntas também não sejam repetidas. Quando a gente fala desse assunto, ausência de masculinidade e excesso de feminismo, esse é um dos assuntos mais atuais na nossa sociedade hoje. Não existe nada que diga mais respeito a esse assunto do que esse tema. Agora, a gente precisa ter cuidado ao caminhar nesse assunto, porque nós corremos o risco de acusar aqueles que não são culpados pelas distorções. Eu tenho percebido que sempre que se fala de distorção social hoje, todo mundo rapidamente acusa logo de marxismo cultural. Então, parece que virou moda hoje, tudo é marxismo cultural. Na verdade, o marxismo cultural tem usado essas distorções, mas o culpado por essas distorções não é o marxismo, é um pensamento filosófico chamado pós-estruturalismo, que também é conhecido como desconstrucionismo, tá? Então, nós vamos andar por essa linha histórica, filosófica, e no final fazer uma abordagem teológica mostrando como o marxismo cultural tem tirado proveito dessa distorção, desse pensamento. Então, nós precisamos andar com calma, pontuando uma coisa de cada vez. Então, para facilitar aqui, para efeitos didáticos, para facilitar a apresentação do assunto, o tema foi exatamente esse: a ausência de masculinidade e excesso de feminismo nessa ordem, nessa sequência. Por isso, nós vamos falar primeiro sobre os homens, depois sobre as mulheres. Tá certo? A gente diz que sempre deixa o melhor para o final, né? Então, primeiro os cavalheiros. Então, eu queria pedir às mulheres que estão aqui presentes que tapem os ouvidos. A minha conversa agora é com os homens. Tem homem aqui hoje à noite? Rapaz, se depender desses améns, realmente a gente está tendo um problema aqui de ausência de masculinidade. Viu? Noite. O negócio agora está ficando mais másculo. Então eu já começo fazendo essa abordagem. Existe uma diferença entre ser másculo e ser macho. Existe uma diferença entre ser um homem bíblico e um bicho bruto, ignorante, um cavalo batizado. Você percebe a diferença? Um jumento selvagem. Essa é uma expressão bíblica, está lá em Gênesis. Foi uma expressão que Deus usou para falar com Ismael, quando
a mãe de Ismael, Hagar, sai, estava lá já morrendo no deserto, e ele é colocado à parte, ela não queria ver seu filho morrer, e o anjo do Senhor aparece ali, fala com ela e diz, não, ele não vai morrer. Eu também tenho uma promessa, tenho um projeto para ele. O problema é que ele será como um jumento selvagem. A mão de todos será contra ele e a mão dele será contra todos. E ele vai habitar fronteiro a todos os seus irmãos. Então ali nós temos a promessa de Deus que diz respeito à briga entre árabes e judeus. Mas esse não é o nosso assunto hoje. O nosso assunto hoje não diz respeito à briga entre árabes e judeus, mas à briga que existe entre homens e mulheres. A chamada guerra dos sexos. Então a partir de agora, por favor, as mulheres tapem os ouvidos. Quando nós falamos desse assunto, eu queria partir de alguns princípios aqui e quero fazer uma abordagem, como eu disse para vocês, histórica e filosófica do assunto. E, por último, uma abordagem teológica. Muito embora a teologia seja a mãe das ciências. Então, poderia muito bem fazer, em primeiro lugar, uma abordagem teológica e depois proceder de forma histórica, mas eu decidi fazer o contrário. Eu quero indicar alguns livros para vocês, e o primeiro livro que eu indico é esse aqui, A Decadência Moral do Ocidente, um livro de Paulo Boquel, publicado pela editora Forense Universitária. Tá? Eu fiz questão de trazer livros que são publicados por editoras não evangélicas, para que vocês entendam que essa problemática que nós estamos começando a tratar aqui hoje não é um assunto de cunho religioso, como alguns querem colocar. Tá? O movimento feminista tem dito exatamente isso, que esse assunto diz respeito à opressão machista, patriarcal de uma religião retrógrada, de cunho opressora, que vem há mais de 3.000 anos subjugando as mulheres e pervertendo seus direitos. Esse é o discurso tipicamente feminista. Então eu quero mostrar para vocês que esse é um problema tão sério que ele vai além do reduto religioso, do reduto eclesiástico, e é um assunto que tem sido tratado também na cátedra, lá dentro da universidade. Nesse livro, do Paulo Boquel, ele diz que um dos principais problemas que trazem distorção na nossa sociedade, pasmem vocês, são esses aqui, enumerados no livro, através desses pontos. Primeiro, a emancipação da mulher, e eu vou explicar depois de que se trata. A que se refere essa expressão utilizada por ele, emancipação da mulher. Depois, a perda da religião, a perda dos valores judaico-cristãos. Tá? Os historiadores da igreja, os historiadores mais famosos que nós temos hoje, os historiadores da cultura ocidental, dizem que a nossa cultura aqui no Ocidente só é tão evoluída e tão desenvolvida graças aos fundamentos trazidos pelos princípios judaico e cristãos. Então entenda que os princípios judaicos aqui se referem àquilo que é apresentado pelo Antigo Testamento e os valores cristãos por aquilo que é apresentado no Novo Testamento. Então são os historiadores da ciência, os historiadores da filosofia e da cultura ocidental que têm dito isso. Então, nós enfrentamos hoje uma crise de valores exatamente por conta desses pontos. O terceiro é a secularização da igreja. A igreja que sempre foi tida, sempre foi considerada como um parâmetro de observação, como um referencial na sociedade, e esse parâmetro, essa referência, tem se perdido, não existe mais hoje. Veja, por exemplo, que eu sempre tenho dito isso, as principais, as maiores e as melhores universidades do planeta surgiram no âmbito da igreja. Harvard, Yale, Princeton, Cambridge, Oxford, e poderia citar várias e várias e várias outras aqui. Veja a Universidade Hebraica de Jerusalém, por exemplo, a potência intelectual que essa universidade representa hoje no Oriente Médio.
tá? O desenvolvimento tecnológico que ela tem produzido. Então, esses favorecimentos sociais sempre ocorreram por conta da influência da igreja. Perceba, por exemplo, a Alemanha na Europa, um dos países mais desenvolvidos e mais prósperos até hoje, uma das economias mais fortes no mundo hoje. Os países mais ricos da Europa são os países de origem protestante, exatamente pela influência da igreja na sociedade. E esses valores têm sido perdidos. Você perceba que toda a cultura alemã, incluindo até a própria gramática da língua alemã, só foi construída e desenvolvida graças àquilo que nós chamamos de reforma protestante. Então nós temos uma herança muito rica de favorecimento e de benefício social que foi trazido historicamente pela igreja e isso tem sido perdido hoje. O outro ponto trazido por ele é a extensão da adolescência, falo sobre isso daqui a pouco, e a propagação da sensualidade. Nós somos hoje uma sociedade extremamente sexualizada. Tudo que se faz, que se diz, que se promove, gira em torno de sexo. Um dia desses eu comecei a assistir um filme, uma história baseada em fatos reais, de uma família que estava na Indonésia quando ocorreu o tsunami. Aquele famoso tsunami na Indonésia. O nome do filme é Impossível, né? E logo no início do filme, você vê a mãe, está lá dentro do apartamento, no hotel, trocando de roupa, e ela aparece seminua, da cintura para cima. Eu fiquei me perguntando, para que isso? É uma coisa deslocada do propósito do filme. Para que isso? Você anda no centro da cidade e encontra um outdoor fazendo propaganda de calça jeans. Está lá o homem e a mulher vestindo a calça jeans e nus, da cintura para cima e um por cima do outro ali. E você fica se perguntando, para que isso? Você passa no meio da rua, vê outdoor lá fazendo propaganda de bolsa e de sandália. Está lá uma mulher quase nua. Outdoor fazendo propaganda de perfume. Aí está lá duas pessoas se beijando de uma forma sensual. Para que isso? Porque nós vivemos numa sociedade extremamente sexualizada. E é aqui o ponto que nós começamos a tratar. A nossa sociedade tem sido fortemente influenciada por isso. Então esses valores têm se perdido, aqueles valores éticos, valores morais, têm se perdido. Então talvez você que está aqui hoje me ouvindo, seja mais desconstrucionista do que pensa. Talvez você seja mais marxista do que você imagina e não se deu conta disso ainda. Então eu espero que a nossa conversa hoje à noite aqui lhe ajude. Por isso eu quero indicar um segundo livro, o livro de Nancy Pearcey, Verdade Absoluta. Como diz o Jonas Madureira, você não pode passar dessa vida sem ler esse livro. Tá? Não morra antes de ler esse livro. Depois que ler, pode morrer. Tá? Mas antes disso, não. Por favor, leia esse livro, porque nós temos aqui uma mulher, uma americana, a Nancy, já esteve no Brasil ministrando palestra na Universidade Mackenzie, em São Paulo, uma autoridade no assunto que trata desse tema com bastante clareza. Então, eu quero mostrar para vocês a perspectiva apresentada por ela, que é a mesma perspectiva que eu tenho, que é a mesma perspectiva apresentada por aqueles que processam uma fé reformada. Tá? Então, no livro ela diz o seguinte, falando aqui do conceito social que veio como consequência da Revolução Industrial. Nós temos várias revoluções no processo da história. Nós temos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, nós vivemos hoje uma revolução tecnológica e por aí vai. E essas revoluções, no caso específico aqui, Revolução Industrial, essas revoluções não trouxeram consequência apenas para aquilo que diz respeito às indústrias. Houveram consequências sociais, e eu quero apresentar uma delas aqui para vocês. Ela diz o seguinte: marido e mulher trabalhavam lado a lado todos os dias, tomando parte no mesmo empreendimento econômico. Para a mulher colonial, escreve certo historiador, casamento
significava se tornar colega de trabalho do marido. Ou seja, essa história, aqui é o primeiro ponto que começa a ser desmistificado. Essa história de que a mulher não poderia trabalhar no passado, na época, por exemplo, do Brasil colônia, ou na época das páginas bíblicas, essa história não é verdade. Os historiadores têm feito novas descobertas, alguns até dizem assim, a religião judaica é opressora, tanto é que a mulher nem poderia entrar na sinagoga. Isso também não é verdade. Os historiadores, os arqueólogos têm feito descobertas mostrando que as mulheres tinham participação sim na sinagoga, no culto religioso. Agora, cada um desempenhando o papel determinado por Deus. A mulher não era tão oprimida assim como se pensa hoje no discurso do movimento feminista. Então ele diz que o casamento significava se tornar colega de trabalho do marido, aprender novas habilidades em açougue, ourivesaria, impressão, estofaria, qualquer que fosse a habilidade especial que o trabalho do marido requeresse. Se o marido fosse um empresário, dono de uma loja, o que fosse, na área administrativa, enfim. Os registros históricos mostram que nos dias coloniais, falando aqui dos Estados Unidos como colônia da Inglaterra, nos dias coloniais, não era incomum as viúvas continuarem o empreendimento familiar depois da morte do marido. Isto significava que elas tinham aprendido as habilidades necessárias para manter o negócio andando por conta própria. Quer dizer, a mulher que casava já naquela época, ela não casava com o propósito de esquentar a barriga no fogão, como alguns têm dito. Muito embora algumas desejassem e quisessem fazer isso. E se a mulher desejava e quisesse fazer isso, qual o problema? Desde que haja comum acordo com o seu esposo. Qual o problema? Nancy Pearcey continua. Os pais estavam muito mais envolvidos na criação dos filhos que hoje. Não podemos entender a mudança no papel das mulheres, a menos que, ao mesmo tempo, consideremos a mudança no papel dos homens. Então, a mudança histórica, social, que tem ocorrido no papel da mulher, essa mudança ocorre exatamente porque também tem ocorrido uma mudança no papel do homem. Então eu pergunto para vocês, quais foram as mudanças que ocorreram no papel do homem? Eu quero apresentar alguns dados aqui, resultado de pesquisas realizadas pelo IBGE e também pela USP, que dizem respeito ao Brasil, para os homens entenderem mais ou menos como a coisa tem caminhado. Por exemplo, em 2013, há 3 anos atrás, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, produzida pelo IBGE, descobriu que 6,3 milhões que existe no Brasil, 6,3 milhões de mulheres a mais que os homens. Esse é o primeiro dado. No Brasil, existe mais mulher do que homem. Segundo dado, em 2014, há 2 anos atrás, constatou-se que em 39,8% dos lares brasileiros, as mulheres eram as líderes. Em quase 40%, há 2 anos atrás, as mulheres é que lideravam as suas famílias, os seus lares. Em 2010, o número de casamentos no Brasil estava diminuindo. E o número de divórcios e de pessoas que desejam não casar estava aumentando. Isso há 6 anos atrás. Há 8 anos atrás, havia no Brasil cerca de 18 milhões de homossexuais assumidos, fora aqueles que não são assumidos. E por último, a USP, Universidade de São Paulo, em 2009, constatou que no Brasil, 7,8% dos homens se diziam homossexuais. 4,9% das mulheres se diziam lésbicas. Só no Rio de Janeiro,
em 2009, 19,3% dos homens se declaravam homossexuais. Agora eu quero pegar todos esses dados e interpretar esses dados agora com vocês. Qual é a interpretação, a leitura que nós fazemos agora do resultado dessas pesquisas? O resultado é que o homem, na nossa sociedade, sempre está em desvantagem. Em todos os sentidos. O homem hoje está em tanta desvantagem que o simples fato de um homem se pronunciar em público contra o feminismo, para ele, isso por si só já é uma ameaça. Os homens hoje se sentem ameaçados, tolhidos, oprimidos de expressar sua opinião em público. Eu corro um grande risco de polêmica e de confusão como pastor em dizer que na nossa igreja nós não aceitamos que as mulheres sejam pastoras. Isso é uma ameaça tão forte que alguns pastores têm até medo de falar isso em público, porque serão retaliados. Então nós vivemos hoje uma ditadura, por assim dizer, uma ditadura psicológica que é exercida contra a masculinidade bíblica. O simples fato de você dizer isso que eu acabei de dizer é suficiente para você ser taxado como retrógrado, fundamentalista, um macho opressor, um conservador hoje virou sinônimo, é uma ofensa. Quer ofender alguém, chama ele de conservador. Tem um pastor no Rio de Janeiro, muito amigo meu, um pastor da Nova Vida, nós nos comunicamos direto, e quando a gente escreve um para o outro, a gente se trata assim, seu xiita, conservador, ultra, aí começa a dar aqueles títulos, aqueles adjetivos todos, porque é assim que a gente é chamado. Então, fazendo agora a interpretação desses dados, nós descobrimos o seguinte: existe no Brasil mais mulheres do que homens, ou seja, os homens estão no negativo. Existe no Brasil, hoje, uma quantidade maior de lésbicas e uma quantidade maior de homossexuais. O que é um homossexual? É o homem que quer ser mulher. E o que é a lésbica? É a mulher que quer ser homem. Mais uma vez, os homens estão em déficit. Existe hoje no Brasil mais mulheres líderes e menos homens líderes. Mais uma vez, os homens estão no negativo. E existe hoje, com base nesses dados que eu acabei de mostrar, mais distúrbios sexuais e menos famílias. Mais uma vez, os homens estão em déficit. Então veja que a figura do homem, no sentido masculino do termo, tem sido agredida, afetada e atingida. E isso tem trazido consequências, como a Nancy Pearcey disse, que a revolução social que tem ocorrido entre as mulheres, ela ocorre exatamente porque também está existindo uma transformação social entre os homens. Os homens hoje parece que já não são tão homens como deveriam ser. Bom, isso começa desde a adolescência. Veja, por exemplo, antes considerava-se adolescente um jovem de 11 a 17 anos de idade. Na verdade, nas sociedades mais antigas, esse conceito de adolescência não existia. Existia o conceito de infância e a mudança de infância para homem. Então, quando o jovem, o menino, completava uma certa idade, ele agora começava a ser acompanhado não mais pela mãe, mas agora ele seria acompanhado pelo pai, porque ele agora seria treinado pelo pai, para ser alguém mais maduro. E isso normalmente, na maioria das sociedades antigas, ocorria aos 12 anos de idade. Então, aos 12 anos de idade, os judeus fazem isso, é o bar mitzvah.
É o ritual de passagem. Quando você deixa de ser um menino e agora começa a ser um homem. Então, aos 12 anos de idade, aquele menino começava a ser treinado pelo pai para ser um homem, para assumir responsabilidades, para ter um caráter masculino, para aprender a proteger sua família, aprender a suprir a sua família, a cuidar da sua família. E isso não existe mais hoje. Minha filha, há um ano atrás, aos 6 anos de idade, minha filha estava comigo em casa e eu pedi para ela fazer uma determinada coisa, e ela olhou para mim, com 6 anos de idade, e disse assim: papai, trabalho infantil é crime. Eu disse: como é que é o negócio? Senta aqui para a gente conversar. Ela disse: pai, o ECA diz isso. Eu disse: onde danado você está estudando ECA? Ela disse: na escola. A professora estudou com a gente e estava mostrando os direitos da criança. A criança não pode trabalhar. Eu disse: no outro dia eu fui na escola falar com a professora e com a diretora da escola. Eu disse: olha, aqui vocês escolarizam a minha filha, mas quem educa sou eu. Eu não transfiro para a escola o papel de educador. Professor não é educador. Professor escolariza. Quem educa minha filha sou eu. E outra coisa, não existe a menor lógica, eu como pai, minha esposa como mãe, educar a nossa filha em casa de um jeito e agora eu vou pagar você, eu falando com a dona da escola, eu vou pagar você para você desmanchar o que eu estou fazendo em casa? Então, quem educa sou eu, você escolariza. Então, ensine minha filha a ler e escrever, ensine história, geografia, matemática, e educação é comigo. Tá? Eu não transfiro essa responsabilidade para ninguém. Hoje eu estou com 41 anos de idade, não parece, né? Parece aqui que eu tenho 30, né? Mas eu comecei a trabalhar aos 11 anos de idade. Quando eu completei 10 anos de idade, meu pai disse: a partir do próximo ano você começa a ir comigo para a loja. Então eu trabalhava um expediente e estudava o outro expediente. E não caiu nenhum pedaço, estou aqui inteiro. Né? Fiz faculdade, fiz o seminário, terminei mestrado, vou entrar no doutorado, né? Não caiu nenhum pedaço, estou aqui inteiro. Então nós vivemos hoje numa sociedade que tem roubado esses valores, uma sociedade que tem transformado os homens em meninos. Daí surgiu a expressão "o menino", é uma expressão muito utilizada hoje. Tá? Então, antigamente criou-se essa história de adolescentes, e a adolescência era o período que ia dos 11 aos 17 anos de idade. Só que mais recentemente, a Organização Mundial de Saúde tem defendido que a adolescência começa aos 10 anos, ou seja, um ano antes, e vai até os 19 anos, 2 anos depois. Um período que antes durava 6 anos, agora dura 8 anos. E já existem alguns pedagogos, alguns psicólogos que têm defendido que a adolescência vai dos 10 aos 25 anos de idade. Imagine um adolescente com 25 anos de idade. Um menino, uma criança. Os meninos de hoje, com 12 anos de idade, já estão portando arma, tomando cachaça e se prostituindo. Estudos apontam que a adolescência tem início cada vez mais cedo e duração cada vez mais prolongada. São os adultos infantilizados. Você encontra hoje jovens com 17, 18 anos de idade que não sabem o que querem da vida. Um adolescente de 20 anos de idade que dorme a manhã inteira, acorda de meio-dia, chega na mesa para comer, a mesa já está posta, porque o pai e a mãe não sabem educar, e ainda reclama da comida, sequer tira o prato da mesa. E não sabem o que querem da vida.
porque não têm o menor senso de responsabilidade. Aí são esses meninos, esses adolescentes, que querem casar para serem sustentados pela esposa. Já que existe uma revolução, já que existe um projeto de fabricação social, nós vivemos um processo de engenharia social. Então, enquanto um menino de 20 anos de idade fica até 2 horas da manhã na frente do computador jogando videogame com os amiguinhos, as meninas com 14, 15 anos de idade já estão lendo, se preparando para fazer vestibular, pensando no que querem da vida, né? Com 22 anos já estão formadas, trilhando sua vida, sabendo o que querem. E aí a gente enfrenta agora uma série de tumultos e distúrbios na nossa sociedade. De mulheres que estão estudando, e parabéns, continuem estudando, tem que estudar mesmo. Estão se formando, fazendo pós-graduação, fazendo concurso, parabéns, continue, está certo. Mas que se dedicam a isso e não querem mais casar. Também só pode. Estuda tanto, se dedica tanto, que ia casar com quem? Tinha que casar com alguém que estivesse à sua altura. Mas os meninos estão lá jogando videogame, sem o menor senso de responsabilidade com a sua casa. E nós temos agora um lar, uma sociedade completamente desestruturada, e no meio desse casamento conturbado virão crianças. E como é que vocês acham que essas crianças serão educadas? Você só dá o que você tem. Se você não se educa, você vai dar o que para o seu filho? Então nós temos aqui um tumulto maior do que hoje. Qual é o padrão de homem? Eu disse que ia falar com os homens e estou batendo forte nos homens. Qual é o padrão de homem que se tem hoje? O estereótipo de homem que nós temos hoje é esse. É o homem que usa calça colada e às vezes brilhante, faz sobrancelha, passa 1 hora na frente do espelho se admirando, deixa uma mecha enorme caindo por cima dos olhos, faz chapinha, aperta a mão com a ponta dos dedos, tira foto com a mãozinha no queixo, afina a voz e ainda quer ser tratado como homem. É esse o estereótipo de homem que nós temos hoje na nossa sociedade. E nós achamos engraçado. Se meu avô, que tem 89 anos de idade, tivesse sentado aqui vendo essas coisas, usando um bom português nordestino, e meu avô sendo do jeito que é, ele ia dizer uma coisa que você não ia gostar de ouvir. Esse é o estereótipo de homem que nós temos hoje. Entendam uma coisa: a condenação de Deus não está restrita apenas àqueles que praticam o homossexualismo. A condenação de Deus, isso está em Romanos capítulo 1, também é derramada sobre aqueles que não são homossexuais, mas apoiam os que são. A Bíblia é bastante clara a falar sobre os homens que são afeminados. O homem que não é gay, mas tem jeito de mulher. Entenda isso. Mas esse é o estereótipo de homem que nós estamos vivendo hoje, que nós estamos presenciando hoje. Os homens hoje têm medo até de falar grosso. Porque se falar grosso, isso pode soar como agressivo. É agressivo, né? Então eu vou ser mais sentimental, para as mulheres poderem me entender. Entenda uma coisa: existem claras diferenças biológicas, psicológicas e teológicas entre um homem e uma mulher. O cérebro da mulher tem mais células nervosas do que os homens. O cérebro da mulher é menor do que o dos homens, mas isso não é desvantagem. Você lembre que o cérebro de Albert Einstein não era tão grande assim.
Apesar de ser menor, o cérebro da mulher tem mais conexões do que o cérebro do homem. Então, homens, cuidado, as mulheres pensam, viu? Eu vou ler um texto aqui rápido, que eu escrevi há uns anos atrás. Deve ter uns 8 anos, mais ou menos, que eu escrevi esse texto. 6, 8 anos. Os homens e as mulheres são diferentes em sua anatomia, sexualidade e psicologia no campo emocional e sua estrutura bioquímica. Você pode até mudar a genitália, mas não se muda o sexo, a sexualidade. Homens e mulheres são seres distintos e diferentes. Mesmo que se realize uma cirurgia de mudança de sexo, chamada vaginoplastia, ainda assim o sujeito, o homem que se submete a esse procedimento cirúrgico, continuará com o DNA masculino. Mesmo que faça essa cirurgia de redesignação sexual, de homem para mulher, ele continuará com sua programação genética masculina. Esse homem, mesmo com aspecto físico de mulher, jamais terá TPM, jamais terá picos hormonais, jamais menstruará, jamais sofrerá com cólicas menstruais, jamais irá ovular, jamais irá engravidar, jamais irá amamentar e jamais saberá o que é ser mãe. O indivíduo continuará com sua psicologia masculina. E nós podemos observar claramente a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito ao âmbito psicológico. Os homens são mais rápidos no raciocínio matemático e espacial. Já as mulheres são melhores com as palavras. Os homens são mais frios, as mulheres mais emotivas. Os homens são mais objetivos, as mulheres preferem o mais complexo. Os homens não gostam muito de se prender a um relacionamento. Já as mulheres buscam uma relação duradoura. Os homens procuram não se ligar sentimentalmente. Já as mulheres procuram estabelecer laços sentimentais. Os homens buscam passar mais tempo com os amigos. Já as mulheres buscam passar mais tempo com o companheiro. Os homens têm dificuldade de fazer demonstração afetiva em público. Já as mulheres mostram publicamente o que sentem. Se isso não for suficiente, podemos observar as diferenças biológicas. Homens e mulheres possuem hormônios sexuais específicos, genes responsáveis específicos. Existem diferenças acentuadas nas características neuroquímicas dos dois sexos. O cérebro do homem é mais assimétrico, as mulheres têm os hemisférios do cérebro mais ligados. O cérebro masculino é mais pesado que o feminino, o corpo do homem é mais denso, mais pesado que o corpo da mulher. Porém, o homem não é melhor do que a mulher, e nem o contrário, mas ambos são diferentes. O Criador fez assim por uma razão. Você quer saber qual a razão pela qual homens e mulheres são diferentes? Então procure na Bíblia. Lá tem os motivos e as explicações do porquê nós somos tão diferentes. Então eu queria falar agora um pouquinho sobre as mulheres. Então, por favor, os homens agora, tapem os ouvidos. A nossa conversa agora é com as mulheres. Existe um movimento social, filosófico e político que tem como meta os direitos iguais, direitos equânimes, e uma vivência humana por meio, 2 pontos aqui, do empoderamento feminino e libertação de padrões opressores baseados em normas de gênero. Então é nisso que se baseia o movimento feminista hoje, nesses 2 pontos. Primeiro, empoderar as mulheres e segundo, libertar as mulheres dessa diferença de gênero que existe entre os sexos. Esse movimento, ele envolve os diversos outros movimentos da sociedade, teorias, filosofias, e daí deu-se origem a pelo menos 3 ramos de estudo nessa área.
geografia feminista, história feminista e crítica literária feminista. E no que diz respeito à crítica literária, é aqui que nós começamos a entender a ideia produzida por um pensador chamado Jacques Derrida, que dá origem a um pensamento chamado desconstrucionismo. A ideia de Derrida era uma ideia literária, mas que tem consequências sociais. E essa ideia dele, pós-estruturalista, desconstrucionista, nos ensina a fazer uma releitura da Sagrada Escritura. Daí é que surgem aqueles argumentos tão utilizados pelas feministas, de que o apóstolo Paulo escreveu, por exemplo, foi escrito por causa da influência da sua sociedade, que era uma sociedade opressora, uma sociedade patriarcal. Então, nós temos toda essa argumentação que vem sendo utilizada. Só que, para ser honesto, para ser justo com as mulheres e com o movimento feminista, nós não podemos, para sermos justos, condenar, reprovar todas as feministas. Quando nós falamos de feminismo, é preciso entender que existiram 3 ondas de feminismo. E se eu estivesse vivo no período da primeira onda, eu muito provavelmente, com certeza eu digo isso, eu seria a favor desse movimento. Porque a primeira onda de feminismo, iniciada no final do século XIX e início do século XX, defendia que as mulheres tivessem direito ao voto, que na época não tinham, direito de ter suas propriedades. Então, nada mais justo do que isso. Por que a mulher não pode votar? Por que a mulher não pode comprar uma propriedade? Por que ela não pode ser dona de uma casa, de um sítio, de uma fazenda, de um apartamento? Porque, claro que pode. Na época não podia. Então, se eu fosse vivo nessa época, eu seria favorável ao movimento feminista. O problema é que o movimento feminista conseguiu conquistar esses direitos, mas não se deu por satisfeito com isso. Aqui vem a segunda onda do movimento feminista, que surge entre as décadas de 1960 e 1970, fortemente influenciado por aquela filosofia do movimento hippie, Woodstock, que estava muito forte naquela época. Então, além de clamar por essa justiça social, por esses direitos sociais, começaram a clamar por outras coisas. Por exemplo, por um direito à sua sexualidade, por um direito a estabelecer a família do jeito que elas quisessem, por direitos reprodutivos. Então, com relação a essas coisas, nós começamos a ser contra. Porque começamos a perceber agora, nessa segunda onda do movimento feminista, uma distorção. Porque agora o movimento feminista não começa a clamar apenas pelos seus direitos sociais. O movimento feminista agora começa a agredir os princípios éticos, os princípios morais estabelecidos pela palavra de Deus. E daí surge agora a terceira onda de feminismo, que é consequência natural dessa segunda onda. Na terceira onda de feminismo, que começa na década de 1990 e vem perdurando até os dias de hoje, nós temos a influência do que é chamado, como eu já disse, pós-estruturalismo ou desconstrucionismo, cujos principais teóricos são esses aqui: Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard e alguns outros. Esses são os principais, que desenvolveram pensamentos na área de filosofia, na área de literatura, e esses pensamentos começaram a influenciar, a reestruturar a nossa sociedade, começaram a desconstruir aqueles valores bíblicos que foram implantados na nossa sociedade e na história da humanidade. Por exemplo, veja
o pensamento de Derrida, o que é que esse pensamento diz? O pensamento tradicional da metafísica, ou seja, aquele pensamento que se tem normal com relação a Deus, é chamado por ele de pensamento logocêntrico. E ele diz o seguinte: esse pensamento jamais se desvinculou de uma abordagem que identifica pares de oposições, ou seja, razão e sensação, espírito e matéria, identidade e diferença, lógica e retórica, masculino e feminino. Então, na ideia de Derrida, isso deveria ser desconstruído, isso deveria ser desfeito. Sobretudo, fala e escrita, estabelecendo a primazia do primeiro sobre o segundo termo da oposição, ou seja, sempre quem tinha prioridade era o primeiro termo. Daí começa a se utilizar alguns métodos de linguagem na nossa sociedade que hoje são comuns e que passam despercebidos. Por que é que você acha, por exemplo, que a antiga presidenta da República propositalmente passou a utilizar o título de presidenta? Se o termo presidente é um termo que se aplica aos dois. Existe uma razão, existe um conceito filosófico por trás disso, existe uma intenção por trás disso. Essa intenção é estudada por um ramo de pesquisa hermenêutica chamada sensus plenior. É quando você diz uma coisa e, na verdade, está querendo dizer outra. Existe uma verdade oculta aí por trás do que você quer dizer. Enfim, Derrida disse que tudo isso deveria ser desconstruído. Então, essa ideia, né, de que o homem tem uma primazia, que existe uma hierarquia, onde o homem é o cabeça e a mulher deve ser submissa ao homem, essa é uma ideia retrógrada e deve ser desconstruída. Aí talvez alguns de vocês estejam pensando assim: não, mas isso aqui Derrida falou com relação à literatura. Isso aqui não tem nenhuma influência social. Tem sim. E eu quero mostrar isso para vocês através da leitura de um livro, que é livro-texto do movimento feminista de terceira onda. Um livro que foi escrito por Rosemarie Muraro, que é chamado A Mulher no Terceiro Milênio. Então ela pega essas informações, ela utiliza essas informações produzidas por Foucault, produzidas por Derrida e por tantos outros, e de posse dessas informações, ela fundamenta o movimento feminista e aplica esses conceitos ao movimento feminista no Brasil. Então, veja o que ela diz no livro dela. Falando de Adão e Eva lá no Jardim do Éden. Da ação de Deus, Adão e Eva no Jardim do Éden. Eu vou ler para você. Deus estava preocupado, ela diz. Esta preocupação de Deus é implícita. A aceitação do fato de que, ao induzir Adão a comer do fruto do bem e do mal, Eva e a serpente estavam certas. Pois o homem acabou se tornando como um de nós, isto é, como um Deus. E Deus tem medo que o homem siga em frente no seu projeto de obter a imortalidade e assim tornar-se igual ao Todo-Poderoso. Por isso, falando de Deus, veda para sempre a entrada do homem e da mulher no jardim das delícias, com uma espada que se volve para todos os lados. O que ela está dizendo aqui, em outras palavras, se você ler o texto, ela não está considerando o texto de Gênesis como um texto literal, mas ela entende aquele texto como um texto simbólico. É o sensus plenior, existe uma mensagem por trás. A ideia de que Adão e Eva de fato não existiram, o jardim do Éden não foi nada literal, mas existe uma filosofia por trás disso. A ideia de que Deus criou o homem primeiro, depois criou a mulher, um conceito judaico na ideia dela,
E que Deus criando primeiro o homem que tem a autoridade e a responsabilidade da liderança, e não a mulher. Então, quando a serpente vem conversar com a mulher, a serpente está trazendo uma nova perspectiva. Olha, você não precisa se submeter a isso. Você precisa quebrar esses parâmetros estabelecidos por essa sociedade judaica que é patriarcal. Patriarcal quer dizer que o homem tem a primazia. Sobre o homem repousa a autoridade. Então, nesse caso, a serpente, o diabo, Satanás, identificado lá em Apocalipse, a serpente estava certa. Porque a serpente ofereceu essa nova opção para Eva, e Eva comeu desse fruto. E ofereceu para Adão, e Adão comeu desse fruto. Então, o que ela está dizendo, se você ler todo o livro, o que ela está dizendo é o seguinte: que essa ideia de que o homem é o líder e a mulher tem que se submeter ao líder, isso é uma coisa que foi criada por uma comunidade judaica. Existe uma segunda opção. A opção em que a mulher é a líder, ela comanda o homem e o homem tem que se submeter a isso. Agora, como é? Esse é o questionamento da Rosemarie Muraro. Ela pergunta: como é que nós vamos implantar isso na sociedade? Porque a nossa sociedade ocidental, ela está fundada sobre os princípios judaico-cristãos, ou seja, a nossa sociedade, seja ela protestante ou católica, a nossa sociedade foi fundamentada na Bíblia, no cristianismo. Para isso, então, nós temos que destruir os valores cristãos. Então, veja o que ela diz, completando a leitura do texto. Desta forma, enquanto o Deus patriarcal, veja que nas páginas da Bíblia, Deus sempre é apresentado na figura de um homem, um ser masculino. Os artigos definidos, utilizados com relação ao ser de Deus, sempre são masculinos. Nunca são femininos nem neutros, sempre masculinos, para se referir ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então esse é um Deus patriarcal. Ela diz, desta forma: enquanto Deus patriarcal estiver vigiando a porta do jardim, não há chance nenhuma de retornarmos a Ele. Ou seja, enquanto as pessoas estiverem com a Bíblia na mão, lendo a Bíblia como ela é, não tem jeito de nós desconstruirmos essa sociedade. Só poderemos voltar, diz ela, ao jardim da árvore da vida, isto é, a afroição, se destronarmos ou destruirmos o Deus patriarcal e fizermos dele ao menos um Deus que seja ao mesmo tempo macho e fêmea. Essa é a ideia que está por trás do movimento feminista, guiando as feministas. Então, meus irmãos, em última análise, a nossa questão aqui não é apenas histórica ou filosófica. A nossa questão aqui, em primeiro ponto, é teológica. Diz respeito ao plano de Deus revelado nas páginas da Sagrada Escritura. E as líderes do movimento feminista reconhecem isso. Agora, o que é que elas estão fazendo? Elas estão fazendo uma releitura da Sagrada Escritura. Por isso surgiu na Alemanha o que é chamado de teologia liberal. A teologia liberal, que produz, por exemplo, o evangelho social, que transforma a religião como uma religião de ética social e que reinterpreta e reconstrói a Bíblia. Reinterpreta a hermenêutica, ou seja, você tem que interpretar a Bíblia de outra forma, a maneira como você está lendo aí está errado. Reinterpreta a eclesiologia, ou seja, reinterpreta a igreja. Nós temos que produzir
um formato de igreja diferente desse que a Bíblia apresenta. Porque a Bíblia, dizem eles também têm homens feministas, né? Porque a Bíblia apresenta um padrão de igreja retrógrado. O padrão de igreja apresentado pela Bíblia é aquele de 2000 anos atrás, no meio de uma sociedade judaica, com pessoas que não tinham a formação e a cultura que nós temos hoje. Hoje nós vivemos no século 21, o mundo é outro, logo a igreja tem que ser outra. Então reinterpretam a igreja e daí nós começamos a ver uma série de distorções dentro da igreja que fogem da Bíblia. Então, a leitura que se faz da Bíblia é a mesma. A interpretação que se faz da Bíblia é outra. Então, eu volto, mais uma vez, para Rosemarie Muraro, a mulher no terceiro milênio, quando ela faz uma releitura do texto de Gênesis. Quando ela reinterpreta o texto de Gênesis, que, na verdade, nós chamamos isso de a teologia de Satanás. Qual foi a proposta de Deus no Éden e qual foi a proposta do diabo Satanás no Éden? Nós falamos isso na igreja e algumas feministas dizem assim: não, pastor, isso é uma leitura radical. O senhor está lendo errado. Mas é exatamente assim que uma das líderes do movimento feminista diz. Isso está escrito e publicado. Se você quiser, entre no Google, digite lá, Mulher no Terceiro Milênio, e faça o pedido do livro, você vai encontrar nos sebos de São Paulo e do Rio de Janeiro. Esse livro está esgotado na Livraria Cultura e na Saraiva. Eu estou dizendo isso porque eu procurei hoje de manhã. Eu emprestei esse livro para uma irmã, há um tempo atrás, e essa irmã nunca me devolveu o livro. Porque ela ficou com medo de eu usar esse livro, né? Mas aí eu fiz o pedido de outro. Chega daqui a uns 10 dias, eu estarei com o meu exemplar de novo. Porque às vezes a gente fala essas coisas e as pessoas acham tão absurdas que tem até dificuldade de acreditar nisso. Então a gente vai lá, mata a cobra e mostra a cobra morta. Né? O que prova que a cobra foi morta é a cobra morta. Então está aqui a cobra morta para quem quiser ver. Então nós vivemos hoje numa sociedade guiada pelo feminismo, onde nós temos isso aqui. Movimento feminista no meio da rua, onde as mulheres dizem, eu sou livre, pintam frases no seu corpo e saem marchando na rua, publicando cartazes como esse aqui, onde se diz, eu preciso do feminismo para aceitar o meu corpo como ele é, e fazer com ele o que eu quiser. Feminismo é igual a liberdade, disse ela. Eu quero dizer para você que se você é uma mulher cristã, você não pode ser uma mulher cristã que agrada a Deus e ao mesmo tempo ser uma feminista. Porque o primeiro princípio bíblico já é quebrado aqui com esse cartaz. O apóstolo Paulo disse, não sabeis que não sois de vós mesmos, o seu corpo não lhe pertence, pertence a Deus. E no dia que você casar, o seu corpo deixa de pertencer apenas a Deus para pertencer a Deus e ao seu marido. E o corpo do seu marido deixa de pertencer apenas a Deus e passa a pertencer a Deus e à sua esposa. Esse é o princípio apresentado por Paulo. De uma forma ou de outra, quer seja solteiro, quer seja casado, seu corpo não pertence a você. Se você é solteiro, ele pertence só a Deus. Se você é casado, pertence a Deus e ao seu cônjuge. Então, essa liberdade que as feministas querem, na verdade, o que elas querem é fugir daquilo que foi proposto por Deus no jardim do Éden. Leia o texto do Éden para você ver o que é que Deus diz a Eva. Então, nós temos hoje um movimento feminista que luta pelo direito de usar as roupas que bem entender, no ambiente que bem desejar. Algumas estão andando nuas aí no meio da rua, nos seus protestos.
com cartazes dizendo roupas por imposição, e riscado lá, clamando pela legalidade do aborto, dizendo que já que o corpo é delas, elas podem fazer com o seu corpo o que quiserem. E diferente das feministas que estão dentro da igreja, elas usam os textos da Bíblia para dizer o seguinte: eu não vim da costela, você que veio do meu útero. Meu corpo, minhas regras. O útero é meu, então eu faço com ele o que eu quiser. Clamando pelo direito do aborto. Só que elas esquecem que a criança, porque é assim que a Bíblia trata, né, o ser que está no ventre de uma mulher grávida. Né, não é um feto, não é um embrião, é uma criança, é um ser vivo. Aquilo não é uma verruga, não é um calo que surgiu no útero da mulher, é um ser vivo. O aborto é assassinato. Então, em última instância, é nisso que resulta o movimento feminista. É uma tentativa por todos os meios e de todas as formas de fugir do projeto que Deus estabeleceu e que é revelado nas páginas da Sagrada Escritura. Um dia desses eu debati com uma feminista. Comecei a conversar com ela na frente do esposo dela. A nossa conversa terminou de 1h30 da manhã. Né? E como eu já conheço os argumentos, já sei por onde se anda e o que se afirma, ela terminou finalmente confessando o seguinte: Paulo era machista. Entre o que o apóstolo Paulo escreveu e o que Jesus escreveu, ela fica com o que Jesus disse e não com o que Paulo disse. O que Paulo escreveu, ele escreveu movido pela cultura da sua sociedade, que era machista, patriarcal e opressora. E, portanto, ela não fica com o que Paulo disse, ela fica com o que Jesus falou. Em primeira instância, o pensamento feminista, para ser feminista, vai terminar em quê? Numa agressão dos princípios mais básicos e fundamentais da fé bíblica, da fé cristã. Porque agride diretamente a doutrina da inspiração bíblica. A doutrina da sola escritura. Se a Bíblia foi inspirada por Deus, então, até o que o diabo fala é palavra de Deus. Eu vou explicar isso. Lá em Gênesis, o diabo, Satanás, falou com Eva. Deus usa Moisés para escrever o texto. É Deus revelando, é Deus dizendo o que o diabo falou. A palavra de Deus, ela é 100% palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Além do mais, o apóstolo Paulo ainda diz mais em Timóteo, em 2 Timóteo, em Coríntios, em Romanos, em Tito, em vários outros textos. Quem se considera espiritual, quem acha que é espiritual, entenda que o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. O argumento de Paulo não é um argumento cultural, como afirmam as feministas. Porque o apóstolo Paulo diz assim: como em todas, plural, as, plural, igrejas, plural, dois, plural, santos, plural. Então não era uma questão tratada apenas para Corinto. Paulo trata de uma forma abrangente. E mais à frente Paulo diz o seguinte: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Então, Paulo foge da interpretação cultural e faz uma interpretação teológica remetendo ao primeiro casal da história da humanidade, Adão e Eva. E no final ele diz: receba como mandamento do Senhor o que eu vos digo. Agora, se alguém quiser ignorar isso, também será ignorado. Leia 1 Coríntios capítulo 14 e o texto está muito claro com relação a isso.
Nós temos, então, vários tipos de feminismo e pelo menos 3 tipos de feminista. Entenda que existe uma diferença entre a filosofia e a prática. Tá? Os tipos de feminismo: feminismo liberal, feminismo radical, feminismo marxista e socialista, feminismo moderado, feminismo pós-moderno, feminismo separatista, feminismo cultural, ecofeminismo. Existem vários tipos e aplicações de feminismo. E existem pelo menos 3 tipos de feminista. E eu queria que você se analisasse agora para ver se você, mulher, se encaixa em algum desses tipos aqui. O primeiro tipo de feminista é a feminista radical. É aquela que tem conhecimento teórico do assunto. Conhece a filosofia, conhece a história, tem os seus argumentos montados. Ela é militante, ela vai para a rua. Ela defende o aborto, defende o homossexualismo. Ela é aquela que usa termos como machista, patriarcal, opressor, retrógrado, ultrapassado, conservador. E a imagem, o estereótipo dessa feminista radical é que ela faz os seus protestos na rua, normalmente nua da cintura para cima, com os seios de fora, o corpo todo pintado, né? Eu ia dizer sovaco, mas fica deselegante. Né? Então é a axila peluda, ela não se depila, e ela usa expressões vulgares. Essa é a feminista radical. Nós temos ainda um segundo tipo de feminista. É a feminista narcisista. É aquela que aceita os preceitos do feminismo, mas não vai para a rua andar nua da cintura para cima, pintar o corpo, não grita palavras de ordem na rua. Boa parte delas defende também o aborto, o homossexualismo. Normalmente, as feministas narcisistas que estão na igreja não defendem aborto nem homossexualismo, mas os outros pressupostos do feminismo, sim. Ela não se revela publicamente. Ela sabe que na igreja isso vai lhe gerar alguns problemas. Ela não faz militância, não sai com cartazes no meio da rua. Muito embora tente influenciar as irmãs dentro da igreja. Mas ela também usa os mesmos termos: machista, retrógrado, opressor. E a imagem dela é diferente da feminista radical. Porque ela se enfeita, ela se maqueia. Nada contra a maquiagem. Não estou dizendo que as mulheres que se maqueiam são feministas narcisistas. Não é isso. Eu estou dizendo que ela é aquele tipo de feminista que sabe se infiltrar e se disfarçar no meio. E existe o terceiro tipo de feminista, que é a feminista enrustida. A feminista enrustida é aquela que mostra um papel de boa moça. Ela é contra aborto, contra o feminismo, contra o homossexualismo. Ela é contra aqueles exageros do feminismo, das feministas radicais, de pintar o corpo, de gritar palavras de ordem, aquela coisa toda. Mas, ao mesmo tempo, o seu feminismo é uma adaptação daquele feminismo de segunda onda, que agride os valores éticos e morais da Sagrada Escritura, que afetam a estrutura familiar pretendida pela Bíblia, que diz respeito à inversão de valores e de papéis no casamento. É a feminista, por exemplo, que normalmente nós temos na igreja, que vem para o culto, levanta as mãos, louva a Deus, conversa, é uma crente que é uma beleza, é uma maravilha de crente,
mas quando casada, ela se recusa terminantemente a assumir suas funções como dona da casa. Isso está em Tito capítulo 2. Ela se recusa a arrumar a casa, ela se recusa a cozinhar, mas ela quer estar na igreja, liderando grupos de vida. Aí o apóstolo Paulo, Tito capítulo 2, diz assim, que se essa mulher, ela não é boa dona de casa, ela está blasfemando contra a palavra de Deus. Como é então que é possível ser uma cristã fiel a Deus e ao mesmo tempo feminista? Aí você se depara com o texto de Tito capítulo 2, por exemplo, que ela blasfema contra a palavra de Deus por meio de suas atitudes. Aí você se pergunta, como é que é possível então ser um crente, um cristão, um evangélico, um protestante, fiel a Deus, vivendo com esse tipo de prática? Como é que se blasfema contra a palavra de Deus? Com o seu estilo de vida. Então eu finalizo com o texto de Gênesis capítulo 3, do versículo 4 até o 6. Um dia desses eu debatia com outra feminista, né? E aí ela me escreveu dizendo assim, mas você não pode falar do assunto porque você não é mulher. Então você não pode falar dos homens, minha filha, porque você não é homem. Ela disse, mas isso é um assunto que diz respeito às mulheres, e você como pastor não tem nada a ver com essa história. Eu disse, eu tenho muito mais a ver do que você imagina. Porque a distorção do feminismo, quando isso produz efeitos práticos na vida da pessoa, sabe onde é que isso sempre termina? Sabe onde é que termina essa história todinha? Termina lá dentro do gabinete para conversar com o pastor. É lá onde essa história termina. Sempre vai para o gabinete. Como é que eu, como pastor, não tenho nada a ver com isso? Agora eu estou apresentando para vocês um aspecto prático. Mesmo que a história não terminasse no gabinete, ainda assim eu poderia falar, porque o assunto diz respeito a uma posição teológica. É um dos primeiros princípios estabelecidos na Sagrada Escritura. E todo pastor deve ser teólogo, pelo menos em teoria deveria. Gênesis, capítulo 3, versículos 4 a 6, diz assim, então, a serpente, lembre-se, o texto de Apocalipse identifica a serpente como sendo o diabo, Satanás. O diabo, Satanás, disse à mulher, é certo que não morrereis. A primeira coisa que o diabo está dizendo é isso. Deus fala uma coisa, mas não é bem assim. O que é que o movimento feminista diz? A Bíblia diz isso, mas não é bem assim. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Não é exatamente isso que o movimento feminista diz? Abra sua cabeça, expanda seus horizontes. Nós vivemos em outro mundo. Nosso pensamento hoje é outro. Cresça, progrida. Essa foi a proposta do diabo para a mulher. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, não é assim que as mulheres interpretam, boa parte delas, interpretam o movimento feminista? É um movimento agradável aos olhos, bom para se comer, desejável. É bom para dar entendimento.
Então, Eva tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Alguém me perguntou, pastor, por que é que Deus falou com o homem e Satanás, na hora da tentação, foi falar com Eva? Porque essa foi a primeira proposta de Satanás. A proposta de Deus é que a autoridade repouse sobre o homem. Eu disse autoridade e não autoritarismo. São duas coisas distintas, por favor, perceba a diferença. A autoridade do homem guiada pelo amor, o amor sacrificial. É assim que Paulo estabelece, é assim que ele esclarece. Não é o amor impositivo. Deus estabelece sobre o homem, mesmo antes do pecado, a autoridade sobre ele. E agora o diabo vem na tentativa de colocar a autoridade sobre quem? Sobre a mulher. O feminismo é simplesmente um projeto da teologia satânica promovida lá no Éden. Agora deixa eu dar uma palavra pastoral. Eu já fui duro o suficiente. Já mostrei a origem que vem do coração do diabo e que contaminou a cabeça de muitas mulheres, inclusive de algumas que estão dentro da igreja, contaminadas pela teologia satânica promovida lá no Éden. Já mostrei a origem bíblica, os fundamentos históricos e filosóficos, os livros estão aí para quem quiser ver. Eu recomendo esse livro aqui para quem quiser. Esse livro não está sendo mais publicado. Você só encontra nos sebos. Diagnóstico de Nosso Tempo, de Karl Mannheim. Um livro excelente para você entender os rumos que a nossa sociedade está tomando. Não é mais publicado esse livro, mas eu recomendo que você compre. Outro livro muito bom, traduzido para o português agora há pouco tempo. A autora desse livro morreu, deve ter uns 2 meses. O Outro Lado do Feminismo. Um livro escrito por 2 mulheres americanas que combatem o movimento feminista. Aí talvez algumas feministas pensem assim, não, mas é fácil combater o movimento feminista desde que se faça através de um cunho religioso com mulheres que estão lá cuidando da casa, submissas ao marido. Não. O livro foi escrito por uma das principais jornalistas americanas e a tia dela, uma das principais ativistas americanas, uma mulher que tinha doutorado na área de direito, um curso que ela obteve em Harvard. Nós estamos falando de uma das maiores autoridades no mundo. Essa mulher foi convidada por um dos presidentes americanos para fazer parte de uma comissão que fez uma emenda constitucional nos Estados Unidos. Phyllis Schlafly. Faleceu agora há pouco, deve ter uns 2, 3 meses que ela faleceu. Então você é convidado a adquirir esses livros. Eu convido você, compre os livros e leia os livros. Então, como eu disse, eu quero terminar com a palavra pastoral. Quando a Bíblia fala da autoridade do homem e da submissão da mulher, a Bíblia é muito específica com relação a isso. Quando a Bíblia fala da autoridade do homem, a Bíblia fala para o homem. Sobre os homens repousa a autoridade. Mas você não tem o direito de obrigar a sua mulher a aceitar essa autoridade. O seu estilo de vida, o seu amor sacrificial, a sua vida doada à sua mulher, é o meio que Deus vai usar para convencer o coração dela. Quando a Bíblia fala da submissão da mulher, a Bíblia não fala para os homens, fala para as mulheres. Então a Bíblia não diz homens, as mulheres têm que ser submissas. Não. A Bíblia fala para as mulheres, mulheres, sejam submissas aos vossos maridos. Isso nos ensina uma coisa: nenhum homem pode querer ou desejar obrigar a sua mulher a ser submissa a ele. A submissão é um ato voluntário. A submissão, casado no coração da mulher, é um milagre de Deus, meu irmão. Nós dependemos de um milagre.
Entenda que as coisas de Deus não são feitas através de nós pela força e pela violência. Tá? O homem pode ser o homem mais bíblico do mundo. Se a mulher não quiser ser submissa, ela não será, meu irmão. Sabe? É igual um bode quando amarra ali que não quer entrar na água, não tem quem arraste ele para dentro da água. A submissão é um ato voluntário. É um milagre de Deus gerado no coração da mulher. Que Deus abençoe os homens a serem de fato mais masculinos, mais bíblicos. Né? Corta teu cabelo direito. Para de usar essa calça apertada aí que parece aqueles Backstreet Boys. Né? Engrossa um pouco mais a voz. Né? Cuidado para não apertar a irmã e não quebrar as costelas da irmã. Um homem que é homem de verdade, ele sabe dizer para a mulher, eu te amo. O homem também chora. Ele também expressa seus sentimentos. Ele também faz expressões de afetividade. Ele não é um jumento selvagem. Não confunda um homem másculo com um macho bruto. Não confundam as coisas. Seja homem, mas seja um homem bíblico. E você, mulher, você não é homem. Larga esse pensamento satânico do feminismo, porque isso vai destruir sua vida, vai destruir seu casamento, se um dia você chegar a casar. Se um dia você conseguir alguém para casar, você ainda vai ser muito infeliz e vai fazer o homem infeliz também. Porque mesmo que o homem se sujeite ao feminismo da mulher, esse não é o plano de Deus para a vida do homem. Então ele será profundamente infeliz. E mesmo que a mulher consiga se libertar, como disse Satanás para Eva lá no Éden, mesmo que ela consiga se libertar e ser a mulher poderosa e que ela quer ser, ainda assim no coração dela vai residir uma profunda tristeza e infelicidade, porque nenhum dos dois vai estar cumprindo o propósito para o qual foi criado. Todos os dois estarão vivendo em constante rebeldia contra Deus. E quem vai resolver isso com você é Deus. O problema é que essas questões sempre terminam lá no gabinete com o pastor, né? Vamos orar? Eu não estou perguntando se você gostou. Eu não estou perguntando se você concorda. Eu estou perguntando se eu fui claro em tudo aquilo que eu falei. Fui claro? Me fiz entender? Então já deu para perceber que na nossa igreja nós não temos espaço para feministas, né? Me fiz entender? Amém? Espero que você entenda. Também não teremos espaço para homens que não são homens. A menos que vocês queiram ser tratados. Se quiserem ser tratados, se quiserem ser cuidados, então estão aqui os pastores que podem cuidar e tratar de vocês nessa igreja. Se você é de outra igreja, então procure o seu pastor e peça ajuda a ele. Certamente ele vai lhe ajudar. Feche seu olho e encurva sua cabeça. Pai, nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua graça. Agradecemos por tua bondade. Agradecemos pela verdade da tua palavra, pelos teus princípios, que não são culturais, são eternos. São transcendentes e são imanentes, Deus. Estão acima de nós, mas se manifestam entre nós para nos guiar.
Obrigado, Senhor. Obrigado pela igreja. Nós te pedimos que a nossa igreja, ela seja de fato bíblica, centrada no teu evangelho, e que nós possamos glorificar ao Senhor em todas as coisas, porque só assim poderemos fazer bem ao teu povo. Então nos ajude, porque nós não queremos fazer o bem que o povo deseja. Nós queremos fazer o bem que o Senhor determinou. Então que todas as coisas sejam guiadas pelo Senhor, segundo a tua santa palavra. Seja conosco, nos leve em paz para as nossas casas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.